E aí, depois eu recebi o convite da Imp. Foi quando a doideira da minha vida começou, né? Por que a doideira da sua vida começou na Inf? É, porque eu conheci o Yoda, né, velho? Iodão. Abraço, O Yoda não tinha... Ele pegava 50 viewers, acho. Cara, Ele não era ninguém, loucura, velho. né, velho? Mano, era doideira, assim. E ele é a mesma pessoa fora da stream dentro da stream, velho. Yes. Mano, era bizarro. A gente lá treinando, aí acabava o treino, ele falava, vou streamar. Aí, Tartaruga, faz um sanduíche pra mim aí. Aí eu fazia lá um presunto e queijo pra ir lá. Aí enquanto ele abria a stream dele... E aí, mano, ele streamava... acabava a screen, ele streamava até, tipo, 3, 4 horas da manhã. Aí ele era o último a dormir e o primeiro a acordar. Mano, era impressionante. Cara, a gente teve vários streamers, assim, antigamente, né? Tipo, o Yeti streamava muito. Até o TT streamou bastante uma época. Kami. Mas eu acho que o Yoda... Ele foi o primeiro big deal de Hardcore, stream, assim, de LoL no Brasil, cara. Foi. Eu acho que ele foi o primeiro que entendeu a mecânica do rolê e falou, Sim. velho, é isso aqui. Ele é muito esperto. Caralho. Mano, eu lembro que a gente jogava H1Z1 na stream dele, que era da época que só era de zumbi, não era nem Battle Royale, era só zumbi. A gente jogava lá, era eu, Blurry, o Yoda, e às vezes tinha uma galera, mas tinha o Skyer também que jogava com a gente, aí tinha o Tools, que era o top. Não, dá um pouquinho de atenção nessa história aí que merece. A Imp era uma loucura. Nossa, era doideira. A GH era uma loucura. Pô, mano, era muito As bom. notícias, eu já ouvi de todos, porque são meus amigos. Aham. De você eu nunca ouvi. Você foi o único que eu não conversei. Eu já conversei com o Tu, eu ia jogar depois com Sim, ele. sim. E dos outros meninos. Mas ele fala que era muito bom, gente. Mas era muito bom. Descreva as condições de trabalho pro pessoal. Assim, O que era Rai, HP? O Rai era o dono da Imp, né? Então, ele era um cara que ele é extremamente apaixonado pelo esportes, por LoL também. E aí ele falou, pô, eu tenho uma grana sobrando aqui, eu tenho um apartamento, quero montar um time, vamos subir pro CBLOL. Bora que Era bora. assim antigamente. Era isso. Maravilha. E aí ele foi um cara muito honesto com a gente, assim, tipo, conversando com ele você sabia que era um cara extremamente verdadeiro no que ele tava falando. Ele falou, ó, eu tenho 6 meses pra fazer isso funcionar. Se não funcionar, não tenho mais dinheiro pra sustentar. Então é isso. Então ele depositou toda a confiança dele na gente. Caralho, velho. E, mano, ele é um cara, assim, muito de bom coração. Ele é um cara incrível. E aí, tipo, ele chegou, montou o time, aí ele foi lá e mostrou o apartamento. Mano, era um apartamento, sei lá, devia ter 50 metros, era muito, velho. É. Era tipo assim, era uma sala com cozinha americana junto, sabe? Tipo, só tem a bancadinha assim separando. E um quarto com 3 beliche. Um quarto? Um quarto. Com 3 beliche. Pra 5 cabeças. 6. E tinha o técnico. É, que era o Vini. O Vini tá na minha bid até hoje. É. Gente boa Mano, demais. ali era doideira máxima, velho. Caralho. Quantos banheiros? Um banheiro. Não, Ah, isso aí eu nem tinha Isso dúvida. era importante de colocar. Porra, um quarto era óbvio que era um banheiro. A mano. gente fez um acordo que eu odiava seguir. Porque a gente falou, quem for cagar, é pra ir lá embaixo no térreo. Aí eu falava, mano, eu não vou descer até o térreo, velho. Imagina essa porra, cagar fora Mano, de casa. porra, velho, não, Que é rolê, muito ruim, não. velho. Aí alguns seguiam, alguns não seguiam, mas a gente era obrigado quando tava o banheiro ocupado, né? Não tinha fricô na época, né? Vou dar aquela borrifada, era Nossa, cagando velho, não, na morte. ali era Era tenso, frico, velho. não, era o fósforo, provavelmente. E aí cada um tinha suas manias, aí tinha gente que não tomava muito banho, né? Aí era um lugar apertado, deixava comida em cima da CPU, mano. Isso aí eu vou Explana. eu vou expor. Explana. Pô, Yodinha, tu deixava, mano, o sanduíche... Yoda? Mano, ele deixava o sanduíche em cima da CPU, velho. Ó, o pior é que eu vou corroborar com essa Sanduíche história. sem prato. Sem prato, sem Deixa prato. claro Eu vou isso, corroborar essa sem história. Eu fui na prato. casa de Yoda, tem, sei lá, umas 2 semanas, não lembro quando foi. Cheguei lá, a Maia recebeu a gente, fui no estúdio dele lá daquele stream, tinha lá um pratão de bife e macarrão. Eu falei, caralho, Yoda, no computador, porra! É. Até hoje, galera. Mano, ele comia metade do lanche e deixava o lanche lá. E aí ficava 1 dia, 2 dias. E aí se eu não tirava, aí ficava lá, velho. Quem E aí- tinha o lanche, né? Porque ficava no fã ali, esquentando. Porque eu né? até mergulhava, porra. Então, essa foi, mano, uma das melhores GH que eu tive, assim, de experiência. Porque, por mais... a gente era tudo moleque. Então, assim, Era cada um divertido. tinha suas manias, era divertido, a gente dava risada o dia inteiro, pô, a gente se divertia muito. E aí aí naquela época, o Challenger Series funcionava, tinha 6 campeonatos, e eles davam, cada campeonato dava uma premiação. Alguns davam da Go for Gold, que dava muita grana em moeda Em do moeda Go for deles Gold. lá, Nossa, assim. aquela era bom pra gente comprar RP, era bom ali. E comprei vários joguinhos, inclusive, com os Go for Gold. E aí a gente ganhou 3 naquele split de 6. E aí você ganhava, tipo, os pontos e depois tinha um mata-mata pra subir. E aí, nesse meio tempo, a gente era moleque, não sabia sobre estresse, não sabia sobre burnout. Então todo mundo lá jogando a 200 por hora, tipo assim... Só jogando, sem instrução de nenhuma de como melhorar. Era, tipo, muito no feeling, né? Que aquela época era muito crua.
Então você só jogava no feeling. Sim, exatamente. Não tinha muita noção de jogo, né? Sim. E aí, antes da classificatória, depois a gente ganhar 3 campeonatos de 6, aí era a gente, aí tinha a Big Gods com 2 coreanos, que era O Nexus e o Nicker. Nicker. que era um cara que era Mono Hangar e um cara que era LeBlanc, que jogava LeBlanc top. Isso, é isso mesmo. Aí era a gente e a NTZ Red. E a gente tinha meio que uma trindade, porque a Imp perdia pra Bigodes, que a Bigodes ganhava da... Da Red vocês ganhavam... Não, a gente ganhava da Red só. E perdia pra Bigodes. Isso. Aí a Bigodes ganhava da gente e perdia pra Red. Red. Era uma trindade, Pedra, assim. papel, tesoura. Era pedra, papel, tesoura. E aí, quando acabou a fase de pontos, aí foi a fase classificatória e a Imp me quicou. Peraí, na hora que vocês classificaram, eles te quicaram? Me quicaram. Mas por quê? Agora Então, o que eu acho é porque, tipo, eu deixei de jogar muito a solo kill. E aí, porque eu tava, como a gente era tudo moleque, a gente não conhecia estresse. E naquela época, quando eu ficava estressado, minha maneira de desligar do jogo era, tipo, ou jogar outras coisas, ou ficar, tipo, sabe, tentar espairecer a cabeça. E aí eu ficava jogando outros joguinhos. E aí eu acho que esse é o motivo, né? Vocês não te falaram? Ah, eles falaram que, tipo, eu não lembro, na real. Provavelmente me falaram, mas eu não lembro. E aí, me quicaram. Mas é o tipo de coisa que mesmo que tenham falado, nessa época, gente, as coisas eram muito... Falava, Sim. tanto, você tem que jogar menos outros jogos. Aí, beleza, só continuava jogando, porque já era muito novo, não Aí tinha... você- A gente não tinha essa ideia do que é o seu chefe falando que É, você Não, e tá até não cometendo falavam um erro. muito também não. Nessa época eu chegava assim, ó, tem você isso. vai sair vazou. porque, não tá jogando bem, foda-se. É. Não vai dar o feedback de verdade. sim. Mas pelo menos você saiu antes de eu roubar 2 jogadores do time, né? Foi antes do Yoda foi pra CNB. E o Sky. E o Sky. O Sky é primeiro, depois o Yoda. Mas essa foi sua primeira experiência de game house. Sim. Nessa putaria. E eu lembro que depois que eu saí, assim, foi muito ruim pra mim, eu fiquei muito triste, fui muito abalado. Mas teve 2 ações de 2 jogadores que me deixou muito feliz, assim. Uma foi do Yoda, que ele me levou lá embaixo quando foi se despedir, assim, a gente se cumprimentou e tal, se despediu, né? Mas foi um momento muito emocionante entre a gente. E depois teve com o Blurry, que ele chegou e mandou mensagem assim, pô, a gente tá sentindo sua falta aqui, tá, tipo, a gente fez uma decisão errada. Então foram 2 coisas que, tipo, aconteceu. Eu lido de boa com essas coisas. Eu fiquei mal, obviamente, né? Mas eu não saio, tipo, putaço, tipo, sabe, tentando queimar os outros ou coisa do tipo. Eu fico mais de boa, beleza, foi a decisão de vocês, eu entendo. E falou. E aí depois dessas 2 ações, assim, eu falei, pô, beleza, né? Eles tomaram decisões dele, não deu certo, né? Que acabou dando errado depois, eles perderam a classificatória e depois o Diogo roubou 2 jogadores. Acabou com o time, matou o projeto do cara. Foi. Não, mas cara, assim, Foi a isso. galera conhece o Yoda das lives, o cara zoeiro, brincalhão, mas o Yoda é um dos caras com o coração mais incrível que eu conheço Ele é. no esportes inteiro, cara. O cara, ele tem essa preocupação sempre, desde sempre, assim, é uma pessoa sensacional. E essa história só corrobora, né? Mas, de qualquer forma, você se fudeu. Eu me fudi. Ainda vou adicionar um ponto a mais dessa história, que a gente nunca teve tempo de conversar, tirando lá Na Jailb. na Jailb, mas mesmo na Jailb, a gente não tinha eu e você, não tinha, era um mais uma coisa de grupo. grupo. Eu também tava ultra deprimido, com tendência suicida naquela época, então não, era uma época ruim. Mas a gente nunca chegou a conversar, e sobre isso, o Yoda na CNB, assim que ele sai, mano, ele gostava muito de você. Porque você era um assunto dele. Tipo, Tartaruga Velho, alguma coisa. Ele metia o tanto no meio das conversas aleatoriamente. Ele nunca falou sobre isso, que ele desceu e tal. Mas ele tinha um carinho gigantesco por você mesmo. Ele falava bastante. Toda vez que caía com você, ele ficava super animado na fila. Então, realmente, Sim. ele gosta muito de você. Acredito que até hoje, né? Porque fica um carinho. Fica. Eu Jogar gosto muito junto dele é também. A gente só não inexplicável. manteve o contato porque é coisas da vida, né? Mas o carinho tá ali.